Saudade. Eu tenho saudade de andar na rua como eu andava antes. A gente não anda mais na rua do mesmo jeito. Eu sinto saudade de as pessoas verem que eu tô sorrindo, já que agora com máscara isso não é possível. E sinto falta de planejar uma viagem, de sentir que essa viagem pode acontecer. A minha saudade na quarentena é o toque, a falta do toque. Eu tenho saudade de abraçar, de segurar a mão, de beijar, de dormir junto. Eu tenho saudade de sentir a pele, sabe? Ah, como eu tô com saudades. Saudades dos amigos, saudades da família, saudades de viajar, saudades da minha vida como era antes. Mais saudade de poder pensar em fazer o que quiser do que fazer a coisa em si. Eu sinto saudade de fazer planos. Parece que eu tô com os 2 pés cravados no presente e nem virtualmente eu consigo me afastar disso. A minha linha do tempo tá meio esquisita. Eu tô com saudade dos almoços de domingo em família, com todo mundo falando alto ao mesmo tempo, com as crianças correndo e brincando, todo mundo junto, aquela loucura. O que eu mais sinto falta na pandemia é de encontrar com meus amigos, queridos e simplesmente compartilhar a humanidade. Simplesmente estar lá contemplando uma lua, um fim de tarde, um café, um almoço e dividindo o fato de estar vivo no mesmo tempo e espaço. Tô sentindo muita falta dos meus perrengues, de andar livremente com minha mochila nas costas, entrando no trem, indo pra onde eu quiser. Tô quase enlouquecendo. Acho que eu não tô sentindo saudade de um lugar específico, acho que tô sentindo saudade de uma sensação específica que só acontece na sexta-feira à tarde, no Porto da Barra, lá em Salvador, que você vê aquele tanto de gente, você escuta uma música vindo de algum lugar, um baiano, um caetano, uma Bethânia, uma batucada, e parece que tudo pode acontecer. Do que eu sinto saudade, como bom leonino que sou, tá tocando em cima do palco, aquele bar cheio de gente curtindo. É desse rolê que eu sinto saudade. O que eu mais sinto saudade são das coisas simples da vida, da rotina, do trajeto para o trabalho, mas agora o que eu mais sinto falta é da falta de chuva. Entre tantas saudades, a que é a maior e a mais significativa para mim é a saudade que eu sinto de estar com meus amigos e perto da minha família. Eu tô morrendo de saudade de descer aqui no meu bairro, Rio Vermelho, em Salvador, pra comer um acarajé e tomar uma cervejinha bem gelada ali na Dinha. Eu tô morrendo de saudade de muvuca, de gente, de festa, de bloquinho de rua, de fervo e de música com muita gente. Eu sinto saudade de... Saudade. Talvez seja a palavra que vai marcar o resto das nossas vidas, esse momento tão difícil que nós estamos atravessando. Saudade. Saudade de tudo, saudade de todos. É uma conversa. São devaneios. São problematizações. São banalidades. São tentativas de fazer uma travessia mais leve. Mas também mais atenta. Eu sou a Flor Reis. E eu sou a Thay Pascoal. E esse é um convite para ser adulto. Oi, gente! Tudo bem? Já deu para perceber que esse episódio a gente já vai aí por um lado mais afetivo. A nossa ideia é diminuir um pouco o assunto sobre os números, né? Número de contaminados, número de mortos. A gente tá um pouco cansado disso, tá todo mundo sabendo a importância que tem. Eu tenho certeza que todo mundo que tá escutando aqui tá acompanhando as notícias, a gente não tá se alienando. E tivemos aí uma semana muito conturbada na política, gerando várias ansiedades, noites sem dormir. Acho que tá na hora da gente falar um pouco sobre as nossas emoções, nossa afetividade e deixar esses números um pouquinho de lado. O único número que eu queria falar aqui é que hoje é dia 26 de abril, meio-dia,
E então a gente não sabe exatamente o que vai acontecer depois, porque tudo pode acontecer, não é mesmo? Então esse áudio inicial, nós convidamos algumas pessoas muito queridas e perguntamos assim, aonde mora a sua saudade? E aí a gente recebeu, além desse resultado lindo que nós escutamos, também muita conversa com muita amorosidade. Exato, conversamos muito sobre as nossas saudades com todas essas pessoas que vocês ouviram. E achamos muito importante falar disso nesse momento, porque não foi só a liberdade de ir e vir que nos foi tirada, né? Ouvindo os nossos amigos e falando sobre isso, a gente começou a pensar que a nossa humanidade nos foi tirada também um pouco. Embora, claro, a gente tenha o senso de que somos uma sociedade, de que dependemos uns dos outros, de que, inclusive, temos um pacto coletivo de isolamento para passar por essa fase, apesar da gente ter muita consciência racional do quanto somos um coletivo, no campo do sensorial, no campo das emoções, no campo das sensações, a nossa capacidade de nos sentir um grupo, uma tribo, uma família, ela ficou muito prejudicada com o isolamento, com a impossibilidade de tocar as pessoas que a gente ama, com a impossibilidade de ver as pessoas, de ter momentos de contemplação ao lado dessas pessoas, de ter um mínimo de espontaneidade, de naturalidade. A espontaneidade da vida nos foi tirada, né? Foi muito. A gente falou um pouco sobre essa sensação de pertencimento, acho que no episódio sobre introvertidos e extrovertidos. A gente precisa pertencer, né? Isso aí é do ser humano. O ser humano, ele é posto e composto para viver através do outro. Então, ninguém precisa se culpar ou se condenar por não estar aguentando a barra de estar só, ou por estar sentindo muita dor por estar só, ou com sentimentos assim dessa total solidão. A gente pertence a grupos, a gente pertence a uma comunidade, e o isolamento tá tirando um pouco essa sensação da gente. A gente precisa se fixar nisso, precisa lembrar disso. É uma experiência completamente humana, né? A gente tem que tomar muito cuidado para não perder a nossa humanidade. Mas o vírus em si, a pandemia, ela é uma experiência humana. Quem tá em risco é a humanidade, é justamente a humanidade. E a gente tá lutando pela sobrevivência disso. Então, o que é isso, né? O que é essa humanidade? A Ali fala uma coisa no primeiro áudio dessa colagem que a gente fez, que as pessoas não conseguem ver que ela tá sorrindo quando ela tá de máscara. E a gente não para pra pensar no quanto isso é forte, né? A máscara, ela nos impede de transmitir sentimentos. Ao nos impedir de que as pessoas vejam o nosso sorriso, né? A gente não transmite sentimento pelo visual, que é a nossa primeira forma de contato com o mundo, né? E mais, a gente não se reconhece. Você pode ver uma pessoa conhecida e não reconhecê-la, porque ela tá com o rosto tampado pela máscara. Eu acho que é muito simbólico isso, a gente não se reconhece. A gente não pode ser amigável com pessoas estranhas que a gente vê na rua. Você não pode sorrir para um desconhecido na rua porque ele não vai saber. E a verdade é que, além da pessoa não poder ver o teu sorriso, a gente tá numa fase em que todo mundo tem um pouquinho de medo um do outro, né? Sim, é aquilo que eu te falei, né? Eu falei pra você isso. Eu fui no mercado e o mercado tá fazendo controle de acesso e com cartãozinho pra saber quantas pessoas tem lá dentro. E dentro tava todo mundo de máscara, um clima super tenso, gente com álcool em gel. E eu comecei a andar naqueles corredores e ver que essas pessoas, não como pessoas, pra mim eram vetores de vírus. Eu olhava um corredor e pensava assim, nesse corredor eu não vou entrar porque tem 2 vetores. Melhor eu dar a volta. E é um momento que é muito crítico nesse sentido, porque a gente, até por uma questão de sobrevivência, enxergando o outro ser humano como um vetor, a gente enxerga ele como um inimigo. Sim. Então a gente vai perdendo mesmo essa nossa habilidade, esse nosso traquejo de sentir, que é a nossa humanidade. Tem um episódio do Black Mirror, eu lembrei disso agora. Não me lembro o nome, mas se não me engano é Baratas o nome, ou tem alguma coisa a ver assim. Que no exército americano, eles enxergam os inimigos como se fossem monstros, né? E tem um nome que se chama Barata. Esse episódio perturbadorzíssimo. Não é um episódio muito legal, mas falando sobre humanidade, eu me lembrei dele, porque me marcou demais. Que, na verdade, o soldado, ele tá ali para matar. E se ele enxergar do outro lado um ser humano, uma família,
uma pessoa que tem vida, que tem história, ele não consegue atacar ela dessa mesma forma, porque ele tá se vendo na outra pessoa. Ele tá vendo seus similares, a sua família através dessa outra pessoa, ainda que seja um desconhecido. Então, é como se no futuro os soldados utilizassem algo que tivesse que confundir a visão deles para que eles enxergassem nos outros um potencial inimigo. E o vírus está fazendo um pouco isso com a gente. A gente vê alguém dentro do elevador e pensa, eu não vou entrar com esse outro vetor aí. É a perda da humanidade em várias instâncias, né? Em várias medidas, assim. E nessa conversa com as pessoas que nos ajudaram a compor essa pauta, né? Dividindo com a gente o que são as saudades delas, aonde moram essas saudades. O que eu posso ver é que toda saudade é humana. Toda saudade é humana. As pessoas estão com saudade do abraço, do toque, da família, do barulho. Estão com saudade de estar junto, de música, de presença. Ninguém tá com saudade de dar uma voltinha no shopping pra fazer uma compra. Ai, nossa, eu tô louca pra ir comprar. Não, eu tô com saudade de uma pessoa, eu tô com saudade de uma experiência, de um lugar com significado. Uma amiga nossa, a Ju, quando a gente tava falando sobre saudade, ela falou uma coisa que foi muito bonita, né? E que nós duas ficamos muito tocadas por isso. Ela falou, eu tô com saudade do cheirinho dos meus sobrinhos quando eles correm e vêm me abraçar. E aí, nossa, eu falo isso e fico emocionada de novo, eu assim. Também. Porque mim ela já tinha mandado o áudio dela falando que ela tem saudade de estar com a família, com todo mundo junto, aquele barulho. E daí depois ela falou, eu tô com muito nó na garganta, porque eu fiquei pensando nas coisas que eu tenho saudade. E daí ela falou dessa do sobrinho, gente. Saudade do cheirinho do sobrinho. Eu comecei a chorar desse momento e eu fui parar umas 4 horas depois. Eu fiquei pensando que eu tenho saudades de coisas. Por exemplo, ela falou dos sobrinhos e eu fiquei pensando, eu tenho muita saudade de tocar a minha irmã. E a minha irmã mora em Portugal. Se eu tivesse esses 30, 40 dias vivendo a minha vida normal, eu não teria tocado a minha irmã, entendeu? Mas o isolamento potencializou muito essa vontade de abraçar, de tocar, essa vontade de estar com as pessoas que são importantes pra gente, ainda que elas estejam distantes, né? Eu tive um momento, assim, desde o início, eu acho que a gente vai mudando a forma como a gente tá sentindo essas coisas, né? Porque são muitas incertezas. E aí o curso vai por um lado ou por outro e a gente vai sentindo coisas diferentes. Mas esses dias eu tava num momento básico, né, da quarentena, fazendo faxina. E aí tava uma música bem alta e começou a tocar Alceu Valença. E na hora eu soltei, assim, tudo que eu tava fazendo. A vassoura. E eu fechei o olho. Soltei tipo a vassoura. Solta a vassoura. E fechei o olho, porque em fevereiro eu fui pra São Paulo no pré-carnaval e fui no show do Alceu Valença no Ibirapuera. E foi muito gostoso, sabe? Aquele dia que você pensa, que delícia, que maravilhoso poder voltar pra esse dia. Então eu sozinha aqui na minha casa, fechei o olho, me transportei pra aquele lugar, pra aquela sensação, assim, parece que eu podia sentir as pessoas. E daí nessa hora me vem muito uma coisa que você postou esses dias no Instagram, que também me fez chorar. Quem não tá entendendo por que eu choro tanto, episódio 3, vai lá escutar. Você falou esses dias numa legenda, ainda bem que a gente sempre foi feliz sabendo. Eu ia falar dessa frase. Quando você me falou isso também, né, me fez sentir muito, e desde esse momento até agora eu tô com essa hashtag gratidão de verdade por tudo que eu vivi e que eu experimentei, e as coisas negativas também, porque, enfim, a gente só tá aqui porque a gente viveu essas coisas. E essa saudade específica de um show do Alceu Valença não é do show, daquela muvuca daquele dia, é saudade daquela sensação, do quanto você pode ser feliz, da potência da sua felicidade quando você tá fazendo algo que te dá energia, que te move. Tá num show com os meus amigos, numa viagem, cantando com roupa colorida, me move.
Eu tenho saudade disso. Sim. Ai, que lindo isso. Eu sinto muita saudade de show, porque eu gosto muito. Show é uma das coisas que eu mais gosto na vida, assim. E é pela música, sim, porque, enfim, música é minha religião, assim. Mas é também essa energia do coletivo, sabe? E eu fico pensando nesse episódio, nesse tema, e saudade pode ser um troço tão dolorido, pode ser um troço que traz tanto nó na garganta, especialmente nessa fase. Que é uma saudade toda temperada de medo, assim, mas eu ainda acho que essa saudade que a gente tá falando, ela é um lugar quentinho pra ficar também, sabe? Ela é um lugar que nos aquece, assim. Eu tenho achado que todas as letras de música, todos os títulos de livro, todas as coisas estão ressignificadas, assim, pela quarentena, sabe? Sim. E esses dias eu tava lendo um livro de uma amiga, que é a Moema Vilela, e o nome do livro dela é Ter Saudade Era Bom. É um livro de contos maravilhoso, inclusive esse episódio era sem indicação, mas eu indico aqui o livro da Moema, Ter Saudade Era Bom. E eu acho que por mais dolorosa que a saudade possa ser, nesse momento eu tô conectada com ela desse jeito, assim. Que gostoso constatar o tanto de coisa bonita que eu vivi, sabe? E que eu posso viver ainda, e que eu vou viver certamente ali na frente. A gente avalia a nossa própria capacidade de viver a vida intensamente, ou viver a vida da forma que é melhor pra nossa bagagem, né? Isso que você falou do livro da Moema, das músicas. O que eu tenho percebido, e nos áudios dá pra sentir, muitas pessoas falam, tô com saudade da música, tô com saudade da batucada. A gente tá com saudade dessas coisas, de estar nesses movimentos culturais. Hoje a gente tá acessando isso através da internet de uma outra forma para poder também continuar. E olha o peso que a arte tem na vida das pessoas, inclusive em quem não reconhece. A arte salva, a arte sustenta a gente enquanto pilar humano. Sem arte não tem humanidade. Então, para você que tá aí vendo live segunda a segunda, live de sertanejo, live de Ivete Sangalo, live do, sei lá, Ben Harper, porque todos os artistas estão fazendo, quem tá aí sentado na sua casa lendo um livrinho, quem tá aí assistindo conteúdo produzido na internet, lembrem-se, são artistas. São essas pessoas que estão alimentando a tua vida na quarentena. Sim. Então, Flor, mas me conta, o que você tem saudade? Eu sinto muita saudade do mar. Sinto muita saudade de andar na beira da praia, assim, batendo papo, de ficar sentado olhando pro mar. E, mais uma vez, é como a coisa da minha irmã. Se eu tivesse vivendo a minha vida normal, saindo para trabalhar, vivendo normal, nesses últimos tempos aqui que eu passei em casa, provavelmente eu não teria ido à praia. Talvez sim, mas provavelmente não. Só que o fato de não poder, né, potencializa muito a vontade, assim. Eu sinto muita saudade de assistir show, da energia de várias pessoas juntas, curtindo a mesma música. Mas outro dia eu me imaginei saindo de casa, tipo, de manhã, assim, eu saio de manhã pra ir pra academia. Eu me imaginei saindo da minha casa sem máscara, sem tensão, sem medo, só sair da minha casa e caminhar na minha rua. E eu fiquei emocionada só de imaginar essa cena, assim, o meu olho marejou de me imaginar saindo de casa sem máscara, sem tensão, sem o peso dessa realidade que tá posta. E você? De que você sente mais saudade? Olha, as minhas saudades, assim, são muitas, né? Mas desde o começo da quarentena e dessa sensação de que a gente ia ficar isolado, eu fecho os olhos. Quando eu fecho os olhos, eu penso que eu tô abraçando as pessoas. E eu sempre falei que eu não sou de abraçar. Ai, não gosto de contato físico, eu não sou de abraçar. Eu demorei muitos anos pra conseguir abraçar, assim, mais à vontade as pessoas. Hoje em dia eu abraço bastante. E aí eu fecho os olhos e já tem tempo. E aí me vem uma cena que eu não vivi. Então eu tenho saudades daquilo que eu ainda não vivi também. Mas eu me vejo abraçando meus amigos, assim, às vezes eu vejo uma fila, assim, como se eu estivesse chegando numa festa e eu pudesse abraçar todas as pessoas na mesma festa. Open bar de abraço. Open bar de abraço, olha, que lindo. Ai, saudades, abraço.
Open bar de abraço, eu sinto muito falta disso, essa sensação de estar num lugar aberto, coletivo, espaço, quando começa aquele primeira batucada da música na abertura de um show, assim, você fica arrepiada. E eu sinto muita saudade de estar deitada lá no sofá da casa dos meus pais, com a vida no meu colo, assim, a gente fazendo nada, conversando depois de ter almoçado. Eu sinto muita falta disso. Eu tô louca pra encontrar meus pais. Eu não vou assim porque o meu senso de responsabilidade vem e grita na minha orelha. Não faz isso, mas eu tava louca pra... Se eu pudesse quebrar a quarentena, era isso que eu ia fazer. Ir lá, ficar pertinho deles um pouco. E é muito lindo a gente ter a oportunidade de olhar agora e reconhecer que a gente tem uma boa vida. Sim, eu sinto muita saudade de viajar com vocês, de viajar com as minhas amigas. Pelo amor de Deus, vamos viajar juntas de novo, gente, quando isso tudo acabar. Assim, pra mim, comecem a me chamar já. Comecem a me chamar já. Que eu vou fazer uma agenda pós-quarentena que vai durar até 2035. Não interessa. Vai ser assim. Mas, assim, de verdade, eu acho que essa oportunidade que a gente tá tendo de ter um reconhecimento de que a nossa vida é boa, sim. E de que tem muita coisa que a gente quer voltar, né? Tem muito lugar pro nosso coração voltar, pro nosso coração estar. E que no meio desse caos todo tem que existir afeto. Isso, É o afeto que nos move, né? É isso mesmo. Vamos afetar todo mundo aí, com a nossa saudade, com o nosso amor. Exato. Bom, como a gente disse, esse episódio a gente queria que fosse uma oportunidade que todo mundo desligasse um pouco do Corona Channel e pensasse um pouco em si e alimentasse um pouco o espírito, assim, tanto de lembrança quanto de perspectiva de futuro, assim, quanto de plano. Se a gente não pode fazer planos concretos, vamos só planejar ser muito feliz ali na frente. A gente queria fechar esse episódio com um texto. É um texto da Sheila Esmanioto, é uma legenda de uma foto dela no Instagram, mas que me tocou muito. Ela não sente o cheiro do café passando. A água borbulha no pó, a fumaça sobe, só que ela não sente. O olfato vai bem, mas a cabeça por dentro anda embrulhada de notícia. As mãos também. Por fora, carne lavada, sabonete, esfrega, 20 segundos, enxágua, passa álcool gel. Por dentro, a notícia come solta, espalha. Toma a cidade inteira que fica entre o corpo e o sonho. Toma os sonhos. Ela acordou pensando em gráficos, percentual, previsão de contágio. Sonhou que o seu medo não tinha sido bem lavado. A notícia, em altas doses, envenena. Embrulhou a ansiedade dela, ufa, mas embrulhou também o cheiro do café. Ela deu o primeiro gole, o café desceu desacordado pela garganta embrulhada. Ela não tem olhos para ver do que sente falta. Assim o fenômeno se espalha. Viramos zumbis, o corpo feito de notícia. As pesquisas sobre isso ainda não são conclusivas, mas vou te dizer o que aprendi com os sonhos. A gente tem 2 corações, 2 corpos. Um deles, a cafeína confunde a adenosina e acorda. O outro coração, quem ressuscita é o cheiro, a poesia, a memória. Entende? Vê notícia, lave as mãos, mas não deixe morrer seu outro coração. Então é isso, pessoal. Nos encontrem no Instagram, @taipascoal, e no Twitter, PascoalTaiane. E o meu é @flor_reis, tanto no Twitter quanto no Instagram. E o nosso e-mail é convitepraseradulto@gmail.com. Um beijo pra vocês e uma ótima semana. Um beijo!